Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de microcontrolador Speak. No vídeo de hoje vamos continuar o projeto da aula passada, onde introduzimos um sistema simples de menus. Hoje vamos dar vida a estes menus e incorporar aquelas funções que propomos na aula passada. Então é um projeto muito bom e você que quer implementar interfaces HM vai ter bastante conteúdo para evoluir nas suas aplicações. Segura aí! E este vídeo é um oferecimento da BK Precision. Acesse o site da BK, bkprecision.com. Vou deixar o link aqui na descrição e confira todos os produtos. Você precisa de instrumentos para o seu laboratório de eletrônica, você encontra aqui. Produtos como fontes de alimentação, geradores de sinais, osciloscópios, cargas eletrônicas, multímetros, testadores de componentes, instrumentos para testes de RF e muito mais. bkprecision.com, link aqui embaixo. Aqui está o nosso sistema de menus completo em funcionamento. Eu vou mostrar a simulação e depois veremos na prática funcionando de forma bem interessante. Veja aqui que havíamos proposto uma leitura de temperatura interna. Já estamos medindo um termômetro aqui com o nosso pique mostrando no display, que é esse termômetro aqui, 24 graus Celsius, 23,92. Está coerente, então à medida que eu modifico a temperatura, existe a atualização ali do display. 33 graus Celsius, 33,2, show de bola. Avanço no próximo menu, eu tenho a temperatura externa, que é esse outro termômetro aqui. Veja que está marcando 11 graus e eu tenho aqui 11,23 graus Celsius. Vamos diminuir a temperatura, 7. Então está funcionando legal os dois termômetros aqui. Eu avanço para o próximo menu. Eu tenho um voltímetro. Deixa eu primeiro modificar aqui os parâmetros. Vamos colocar os termômetros. Colocar aqui 20 graus temperatura externa. E a temperatura externa agora vamos colocar 11 para você ver que vai atualizar da mesma forma, mesmo não estando no menu específico. E essa tensão é uma medida entre 0 e 5 volts que eu implementei, mas eu vou explicar daqui a pouquinho como você adapta para medir tensões maiores com este mesmo sistema, com este mesmo algoritmo. Observe que estou utilizando um potenciômetro aqui e temos um voltímetro indicando 0,89 volts. Então, à medida que eu vario aqui, agora 1.24, 1.249, 1.25. Vamos aumentar um pouco, 3.39, 3.39. Então, 4.64, 4.64. O voltímetro também está funcionando. Vamos para o próximo, que é o número de pulsos. Vou trocar o parâmetro aqui de tensão para você ver que atualiza também da mesma forma. Aqui nos pulsos eu estou entrando com um sinal quadrado em uma frequência de 2 Hz. E ele está enxergando a variação, né, deste sinal, a transição de 0 para 1 e incrementando o número de pulsos. Se eu não enviar mais sinal para a entrada, eu mantenho o número atual de pulsos. Se eu ligo aqui, ele continua fazendo a contagem. Obviamente, se a frequência for maior, esta variável aqui vai incrementar mais rapidamente. O próximo menu é o tempo em que estamos operando com o sistema, então ele vai incrementando a cada segundo e mostra isso no display. Está funcionando também, como você pode ver. E o último menu é um menu que lê duas entradas que eu implementei com Deep Switches. Então, a entrada 1 e a entrada 2. A entrada 1 aqui está off e ele está mostrando off. A 2 está on e ele está mostrando on. Se eu ligar a 1, ele muda para on. Se eu desligar a 2, ele muda para off. Eu posso deixar as duas desligadas ou as duas ligadas. Voltei para o menu inicial. Troquei aqui a entrada para depois vermos de novo. 11. Então, atualizou e ele continua atualizando aqui em tempo real. O próximo, 20 graus. Continua atualizando. 1 volt. Aqui está 0,999 volts, então está coerente. Continua funcionando.
o número de pulsos, os segundos e as entradas. E se eu clicar aqui, eu volto nos menus. Veja que está funcionando lindamente esse sistema e você pode incorporar para diversas outras funções. E esses arquivos todos estão para download aí na descrição. O software em microC está aqui. A estrutura dele mostramos na aula passada, que eram estas funções aqui apenas para exibir os menus e ler os botões. E tem essas funções novas aqui. Uma para as temperaturas, uma para calcular a média de temperaturas, uma para exibir o caractere especial de graus, uma para o voltímetro, pulsos, segundos e ler entradas. O que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte: num sistema de menus fica mais interessante você ter as funções destinadas à exibição, que são, neste nosso caso aqui, menu 1 ao 6, e as funções destinadas à aplicação, as funções que vão fazer a tarefa no qual o menu vai demonstrar para você, que são essas outras funções aqui, que são as novidades no nosso código. E com isso você consegue organizar de uma forma muito mais bacana. Vamos supor que com o tempo você atualiza o projeto e o que está mostrando no menu 1 você queira que comece a aparecer no menu 3. Aí é só trocar a função que o menu 3 vai executar. Olha que fácil. Então temos mais variáveis aqui. Você dá uma estudada nesse código que eu vou deixar para download. Estou utilizando interrupção agora, então interrupção externa vai incrementar o número de pulsos para exibir no display, naquela função. E o timer 0 cria uma base de tempo de 1 segundo, que é aquele outro menu que mostra o tempo transcorrido, que vai incrementar o count secs, que é a variável que armazena o número de segundos. Os registradores todos aqui eu recomendo que você leia com atenção e vá lá no datasheet verificar o porquê que foram configurados assim. É um excelente exercício para você. Acredito que não haja mais necessidade de estar explicando registrador por registrador, você já está bem grandinho aqui, já acompanhou diversas aulas deste curso, então baixe o código e estude você mesmo, indo e consultando no datasheet. Inicialização do display. O loop infinito continua exatamente igual da aula passada, eu apenas leio os botões e seleciono o menu específico. Se você quiser acrescentar mais de 6 menus, você adiciona mais casos. Menos, você deleta quantos até chegar ao número desejado. E é isso, galera. Eu tenho aqui então o menu 1. No menu 1 eu chamo a função Celsius, só que eu tenho uma flag aqui, temperatura externa. É uma flag. Então ela recebe 0 no menu 1, porque é falso, eu não quero medir a temperatura externa. Lembre disso, já vou explicar por quê. No menu 2 é a temperatura externa, então essa flag recebe 1. Viu que interessante? Eu controlo por uma flag e chamo a mesma função para a temperatura interna e externa. Vamos lá ver como isso funciona. Então a função Celsius. Função Celsius está aqui. Estamos lendo a média de temperaturas com average temp, calculando a temperatura, convertendo para Celsius, verificando a variação de temperatura e atualizando apenas quando variar 0,5. Isso faz com que o display não fique modificando os números ali a cada pequena variação de temperatura, como eu já expliquei na videoaula sobre o termômetro melhorado aqui neste curso. Então na average temp está aquele segredinho da flag. Eu vou fazer a medida de 100 valores de temperatura e retornar a média para ter uma precisão mais interessante. Entretanto, quando a minha flag for setada, então temp underline est, a flag de temperatura externa, for verdadeira, eu vou fazer a somatória com ADC read 1, a entrada na lógica 1. Else, se não, ou seja, isso aqui é falso, eu vou fazer com a entrada na lógica 0. Na entrada na lógica 0 eu liguei o termômetro interno, que é do menu 1, e na entrada na lógica 1 eu liguei o termômetro externo. Veja o quão útil é esse sistema de seleção, visto que eu não preciso adicionar mais uma função que vá fazer os mesmos cálculos.
eu aproveito o mesmo bloco de código para os dois termômetros, que são essas duas funções aqui. Poupo memória de programa e poupo memória de dados no processador. Então esse tipo de coisa você tem que ter interesse em projetar, em saber otimizar o seu código. Acredito que esse sisteminha aqui seja um exemplo bem interessante para você. E aí a custom char é aquela função que o próprio microC gera para nós. E aí no próximo menu eu chamo a função voltímetro. No menu 4 eu chamo a função pulsos. No 5 segundos. No 6 a função lê-entradas. Então vamos mostrar rapidinho. A voltímetro eu declarei variáveis locais para milhar, centena, dezena, unidade. Milhar e centena é a parte inteira dos volts inteiros. Então se for 10.5 volts, 10 está armazenado em 1100. Os 5 e o 0 estarão armazenados no 10 e no UNI. Eu leio o ADC Read 2, então a tensão será lida nessa entrada. Converto para volts com esta equação aqui. E aí calculo cada uma das posições. Milhar, centena, dezena, unidade. E escrevo no display. Para você ler tensões maiores, você modifica este número aqui. Este número pode até ser colocado como parâmetro da função, mas vamos deixar assim, e aí você melhora isso aí. Vamos supor que você queira ler até 10 volts, então você modifica isso aqui para 1000, ao invés de 500 será 1000, ok? 20 volts, 2000, 30 volts, 3000, 25 volts, 2500, e aí você consegue. Entretanto, você precisa projetar um divisor de tensão no hardware. Então, qualquer tensão acima de 5 volts, projete um divisor de tensão lá no circuito que vai garantir uma tensão máxima de 5 volts na entrada. Então, você projeta, vamos dizer que queira 10, medir até 10 volts, você projeta um divisor que na entrada recebe 10 e na saída 5. E aí ele responde linearmente de acordo com as equações e de acordo com a leitura do seu conversor AD. Aqui a função pulsos é bem simples, pois eu estou incrementando lá na interrupção externa os pulsos de acordo com a frequência aplicada na entrada do PIC. Aqui eu apenas converto essa variável que é longa para exibir como texto no LCD. Segundos também é bem semelhante, só adicionei uma linha aqui que imprime o seg, indicando que são segundos que estão sendo incrementados. E o lê-entradas, eu imprimo 1, 2 pontos, 2, 2 pontos nas posições específicas, e aí eu leio a minha entrada 1, se for 1, on, se não, off. A entrada 2 é a mesma coisa, só modifico a posição a ser impressa no display. Explicado o código, eu não entrei muito em detalhes, ainda assim ficou um pouco longa a explicação, mas eu peço para você baixar esses arquivos, está tudo prontinho aqui para você. Estude esse código e utilize para incrementar em outras aplicações. E quem sabe eu recebo aí um projeto do assinante com esse sistema de menus melhorado ou modificado. Faz tempo que o pessoal não manda projeto para a série Projeto do Assinante, hein? Estou esperando ainda novos projetos de vocês, que esse é o espaço de você assinante mostrar os seus projetos aqui no canal. Vamos para a bancada? Venha comigo. E aí está o sistema de menus na prática, galera. Veja que está indicando a temperatura interna aqui, que é esse termômetro aqui, que é um LM35. Se eu esquentar ele, você vai ver a variação de temperatura. Eu tenho esse termômetro aqui que está medindo a temperatura externa. Se eu ir para o próximo menu, eu tenho a medida desse termômetro aqui, LM35. É claro que eu não coloquei ele na rua, mas no seu projeto você instala ele na rua e aí você consegue verificar essa questão da temperatura interna e externa. Se eu esquentar ele, tem um aumento de temperatura e o outro continua atualizando.
O próximo menu é o nosso voltímetro. O voltímetro eu coloquei aqui nesse trim-pot de ajuste, então à medida que eu vario ele aqui, você vai verificar a tensão entre 0 e 5 volts. Então veja que a tensão está subindo. E esse voltímetro você pode utilizar a mesma função para uma fonte de bancada, por exemplo. Só precisa fazer aquela questão do divisor de tensão que eu expliquei para você na teoria. 2 volts, 2.21 e assim vai indo. Então, à medida que vamos incrementando, eu utilizei um trim-pot multivoltas aqui. Ele vai bem devagar, então conseguimos incrementar aí, se quiser, de décimo em décimo. Então está bem legal o funcionamento do voltímetro. Próximo menu são os pulsos. Estou entrando aqui com uma onda quadrada de 2 Hz aqui. Eu vou aumentar essa frequência para você ver que o incremento dos pulsos vai aumentando. Agora estamos em 25 Hz, já incrementa bem mais rápido, como você pode ver. 70 Hz e assim por diante. Vou colocar aqui 5 Hz, ele já está incrementando um pouco mais devagar. O próximo menu é o contador de segundos. Então, a partir deste menu aqui, você pode implementar um relógio simples, acrescentando variável de minutos, variável de horas, por exemplo. Próximo menu, as nossas entradas, que são essas duas dips aqui. Veja que as duas estão desligadas, então eu tenho off, off. Ligo a primeira, a entrada 1 passa a ser on. Ligo a segunda, a entrada 2 passa a ser on. Se eu desligar, essa função de leitura de entradas você pode utilizar para controle de algum sistema. Vamos supor que você tenha LEDs para controlar, motores para controlar e quer enxergar no display quando ele está ligado e quando ele está desligado, por exemplo. E o próximo menu já é o primeiro de novo, onde temos a leitura da temperatura interna. E se eu voltar aqui, eu consigo fazer a volta aí nos menus e enxergar todos os dados de novo, e todos eles atualizam aí em tempo real. Acredito que esse projeto vai ser de grande utilidade para a galera que trabalha com menus, com display LCD, com interface HM, e pode incorporar diversas outras funções baseando-se em nosso código. Esse é sempre o maior interesse das videoaulas, é que demos a vara para você pescar e aí você consiga desenvolver os seus projetos da forma melhor possível. Esse foi mais um vídeo do curso de microcontroladores PIC. Deixa aquele like de sempre, esse projetinho valeu, né? O último projeto do ano. Então clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com a galera, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O botão vermelho inscrever-se aqui embaixo, clique nele. Assim você fica sempre por dentro de nossas atualizações. Obrigado por assistir como sempre, também nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!